Coisas que ninguém te conta sobre a França. Nesse vídeo bateremos um papo sobre os erros que você não pode cometer para que seu planejamento de imigração para a França seja um sucesso. Depois da vinheta. Salut mes amis, ça va? Eu me chamo Miriam Gelschlesser, sou brasileira, moro há um pouco mais de um ano aqui na França e hoje ajudo pessoas como você que querem morar na França, mas não fazem ideia por onde começar. E eu organizei esse vídeo para mostrar para vocês 10 pontos, 10 erros que você não pode cometer. Erros eu falei? Primeiro erro, vir sem dinheiro. Vir achando que vai dar tudo certo, contando com a sorte. Então, quanto dinheiro eu preciso para emigrar para a França? Você precisa levar em consideração qual a cidade que você vai residir, mas é fato que se você ganha em real e você vai converter isso para o euro, acaba se tornando bem pouco. Então, em torno de 6 mil reais, teremos em torno de 1.000 euros. E com 1.000 euros você não passa um mês. Então, por isso a importância do planejamento. O ideal é você vir com um financeiro que possa te bancar aqui durante um ano, pelo menos. Justamente porque a demanda, o pedido desses documentos em território francês tende a ser demorado e falaremos sobre isso no decorrer do vídeo. Então, levando em consideração a cidade que você quer morar, você vai pesquisar um aluguel nessa cidade e ter uma noção também de outros gastos que você vai encontrar aqui no canal, justamente para saber quanto em quantia. E tudo isso também tem a ver com quantas pessoas vêm com você. Segundo erro bem cometido, ou que as pessoas pensam em cometer e me procuram para sanar essa dúvida. É possível vir como turista para a França e se regularizar aqui depois? Então, a dúvida das pessoas é no sentido de que, se eu receber alguma proposta de trabalho, uma promessa de trabalho, eu posso ir como turista e me regularizar lá depois com esse contrato de trabalho? E não é possível. Você pode vir sim com um visa de trabalho, mas todo esse trâmite acontece ainda em território brasileiro ou qualquer outro país, se for o caso, se você não for cidadão europeu. Então, se você vem como turista, a única exceção que você consegue se regularizar tão logo é se você é casado com um cidadão europeu. Ainda é possível se regularizar. Fora isso, será bem difícil. Terceiro erro que está acontecendo neste momento. Muitas pessoas me procuram para saber qual é o visa que precisa ser solicitado para vir para território francês quando é casado com um cidadão europeu. Pois bem, ao chegar aqui, você terá os 3 primeiros meses para solicitar a sua autorização de residência. Isso é solicitado junto à sua prefeitura. E muitas dessas prefeituras já contam com esse sistema todo online. Ou seja, para você fazer a demanda da sua título de séjour online, você precisa do seu número do Visa. E o consulado francês em São Paulo não está emitindo esse Visa justamente porque alega que brasileiro não precisa de um Visa de court séjour ou de curta duração para acessar a França nem o espaço Schengen. Logo, eles também não estão emitindo o Visa de long séjour para quem é casado com cidadão europeu, somente para quem é casado com francês. Isso complica um pouco porque, ao fazer a sua demanda online, a sua prefeitura aqui solicitará tal Visa. Tá, Miriam, e agora o que eu faço? Se o consulado não está emitindo e a prefeitura aqui quer o documento, o que eu faço? Ainda existe a opção de você pedir a sua título de séjour por admissão excepcional. É um pouco mais enrolado do que a primeira opção, mas é a única que você tem nesse momento se o seu consulado não emitir o Visa, infelizmente. Quarto ponto que você precisa saber como funciona em território francês. A lentidão e a burocracia para solicitar os documentos junto à prefeitura. E isso linka lá com o primeiro ponto que nós falamos do planejamento financeiro. Você precisa ter uma noção de que para solicitar a título de séjour, se você é casado com um cidadão europeu, por exemplo, leva em média de 6 meses. Na grande Paris está levando em torno de 1 ano a 1 ano e meio para ser solicitado tal documento. E antes de você ter esses documentos em mãos, você não tem como trabalhar legalmente em território francês.
E vai complicar outros pontos também que falaremos adiante. E atenção, você tem os 3 primeiros meses para solicitar a sua titre de séjour. Caso contrário, você pagará uma multa de 200 euros. Mesmo que a prefeitura leve um ano e meio para te entregar esse documento, você precisa dar entrada nos 3 primeiros meses. D'accord? Quinta coisa que ninguém te conta sobre a França. Como que eu vou alugar uma casa, um apartamento, se eu acabei de chegar na França e não tenho nenhum documento? Então as opções seriam alugar particular, privado. Existem algumas plataformas como Le Bocoin, ou até mesmo indicação de alguém que você conheça por aqui, ou você tenha um fiador que possa aí te ajudar nessa burocracia que é alugar aí um imóvel pelas imobiliárias. Porque sim, eles pedem bastante coisa. Então eles vão te pedir no mínimo um contrato, de preferência que seja um CDI e que não comprometa mais de 30% da renda familiar. Então de preferência, aí, se for um casal, se os dois estiverem trabalhando, vai ser muito mais fácil para você alugar. Mas é fato que ao chegar na França não temos nada disso. Então as opções no início seria alugar de forma privada. Nós, por exemplo, ao chegar na França, só meu marido tinha um contrato e já era CDI e mesmo assim precisamos de um fiador. Então com o fiador nós conseguimos alugar pela imobiliária. Nesse último mês estamos fazendo um trâmite aí de mudança de residência e como nós dois hoje temos um CDI, não precisamos mais do fiador. Então o que eles pedem? Eles pedem a declaração de imposto de renda, se você já fez em território francês, o CDI, o contrato de trabalho, as 3 últimas folhas de pagamento, entre outras coisas que pode variar de agência para agência. Então sim, é bem burocrático. E antes de darmos continuidade, porque sim, falta o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º ponto, aí são 10 coisas ao todo que você precisa saber, te convido para marcar aqui nos comentários aquele seu amigo que está planejando a imigração para a Europa. 6º ponto que você precisa saber sobre a França é sobre o salário. Cuidado com as promessas que você receberá mais de 2.000 euros em território francês. Boa parte dos franceses ganham mesmo o SMIC, o salário mínimo francês. E qual é o salário mínimo? 11,07 euros por hora, bruto, que dá em torno de 1.300 limpo na sua mão por mês. Então cuidado ao escolher a cidade para que o custo de vida nessa cidade não seja muito alto e você não possa manter, levando em consideração se você receber um salário mínimo, pelo menos inicial aqui em território francês. 7º ponto que ninguém te conta é sobre a adaptação em território francês sem falar o francês. E aí, é possível imigrar para a França sem saber francês? Vou usar a nossa família como exemplo. Nós somos em 4 pessoas, 2 adolescentes e 2 adultos. Eu e meu marido já sabíamos um pouco de francês e os nossos filhos não. É fato que as crianças aprendem muito mais rápido e eles estão o dia inteiro na escola só para isso. Eles precisam se preocupar com os estudos. É diferente de você, adulto, que precisa bancar a casa e não tem noção nenhuma do francês. Os seus dias serão complicados sim e a adaptação tende a ser difícil. Então é bom você ter uma noção pelo menos do francês para conseguir se comunicar, seja na entrevista de emprego ou seja no dia a dia com seus colegas de trabalho. 8º ponto que ninguém te conta. Na França, tem férias? Assim como acontece no Brasil, depois de um ano de casa, depois de um ano de empresa, você tem direito a 30 dias de férias pagas. Mas o que eu não sabia até pouco tempo é que essas férias tendem a ser fracionadas. E tem empresa já que a partir do 6º mês já pode oferecer férias, aí 1 semana de férias, mas eles tendem a fracionar isso. Então dentro de um ano você tem direito a 5 semanas de férias remunerada que tende a ser distribuídas no decorrer do ano. Dependendo da sua área de atuação, como eu trabalho no mercado, nós não podemos pegar férias no final do ano, na Grand Vacances, que é em julho e agosto, e outros pontos aí, feriados importantes, que o comércio fica aberto. Então não é possível pegar férias nessa época do ano. A não ser que a sua empresa fechará no final do ano, por exemplo, 2, 3 semanas direto. Mas o comum aqui é as férias serem fracionadas. 9º ponto, o inverno francês é muito sofrido? Existem algumas regiões da França que neva bastante, tem temperaturas negativas e dependendo da sua área de atuação é um pouco sofrido sim,
Mas o interessante é que todas as casas contam aí com sistema de chofagem, todos os cômodos da casa têm aquecimento, então você não passará frio, mas é verdade que a energia sobe um pouquinho nessa estação do ano. E outro ponto bem legal é que todas as estações do ano são muito bem definidas. Então, se você não gosta do inverno, você poderá aproveitar muito bem o verão, a primavera, outono, enfim. Hoje mesmo estamos gravando no mês de fevereiro, em pleno inverno, está uma temperatura bem agradável, em torno aí de 16, 20 graus, um solzinho bem gostoso. Então sim, tem uns dias bem frios, mas a maior parte do tempo não é tão congelante assim. 10º ponto, não menos importante, é sobre o isolamento social. Muitos me perguntam, vocês sofreram algum tipo de discriminação ou as crianças sofreram bullying na escola? E não sofremos nenhum tipo de preconceito físico ou psicológico, mas é fato que você está num país, uma cultura totalmente diferente, e se você não tem aí o idioma fluente, torna um pouco mais difícil. Em alguns momentos aí de interação, você acaba se isolando, porque ou você não entende o contexto, ou você não entendeu bem o que eles falaram, então dificulta sim nessa interação social quando não somos fluentes no idioma. Mas claro que com a questão do tempo e imersão no país, você acaba desenrolando e aprendendo essa linda língua francesa. Espero que tenha te ajudado com esse vídeo e eu te espero no próximo domingo às 17 horas aqui no canal. Au revoir!